Alguns acreditam que Jesus Cristo foi apenas um homem ou um professor brilhante, mas a Bíblia afirma que ele foi muito mais. Ele foi único tanto em sua pessoa quanto em sua missão. Não era apenas uma pessoa espiritual, mas também o Filho de Deus encarnado. Fato número 1. João, o amigo mais próximo de Jesus. João era o nome do homem que era amigo de Jesus antes de segui-lo. Ele era um pescador bem-sucedido que trabalhava tanto no atacado quanto no varejo. Tinha contatos em Jerusalém, o que provavelmente incluía um negócio de varejo que vendia o peixe que pescava na Galileia. Como resultado, ele vivia em dois mundos, o rural do norte e o urbano do sul. Era um homem incomum, pois a maioria dos apóstolos eram nortistas, sendo Judas Iscariotes o único sulista nativo. João também era primo de Jesus e irmão de outro apóstolo, Tiago. Essa proximidade ficou evidente na cruz, quando Jesus pediu a João que cuidasse de sua mãe. João não era apenas próximo de Jesus. Por ser primo, também fazia parte de um círculo íntimo, junto com Tiago e Pedro. Ele se refere a si mesmo como o discípulo que Jesus amava, sem revelar seu nome, mas nos fornece a percepção de que, de todos os 12 apóstolos, João era o mais próximo de Jesus. Ele também foi o discípulo que se sentou ao lado de Jesus na última ceia e o último dos apóstolos originais a viver. Jesus queria que seu amigo mais próximo estivesse com ele nessa ocasião que mudaria suas vidas. João foi um homem sábio que refletiu sobre a vida de Jesus com grande profundidade. Fato número 2. Jesus não escreveu nenhum livro da Bíblia. Jesus nunca escreveu nenhum livro da Bíblia, nem mesmo os Evangelhos, que contam a história de sua vida. Mais de um terço das páginas dos Evangelhos são dedicadas à morte de Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento são sobre Cristo, e o livro do Apocalipse é uma revelação sobre ele, mas este foi escrito por João de Patmos. O fato de Jesus não ter escrito nenhum livro da Bíblia não significa que ele fosse incapaz de ler ou escrever. O Novo Testamento demonstra que Jesus possuía essas habilidades. Em uma sinagoga de Nazaré, ele abriu um pergaminho do profeta Isaías e leu uma parte dele. Na história da mulher pega em adultério, Jesus é visto escrevendo no chão. Tudo o que podemos saber com certeza é que Jesus poderia ter escrito cartas ou livros se assim o desejasse. Porque ele não deixou nada para nós por escrito, seja um arranjo sistemático de seus ensinamentos ou de seus pensamentos íntimos, é um mistério. Fato número 3. O primeiro milagre de Jesus foi realizado nas bodas de Caná. Jesus realizou seu primeiro milagre transformando água em vinho. Neste evento fantástico, ele demonstrou sua autoridade sobrenatural sobre as forças físicas. Este milagre sinalizou o início de seu ministério público. Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná, na Galileia. À medida que a festa prosseguia, sua mãe o informou que o vinho deles havia acabado. Isso era embaraçoso, pois os casamentos frequentemente duravam vários dias. O vinho era importante em termos de celebração, bênção e alegria. Maria estava confiante de que Jesus poderia resolver o problema. Ele instruiu os servos a encher 6 jarros de pedra com água, cada um contendo 20 ou 30 galões. Em seguida, disse-lhes para tirar um pouco e trazê-lo para o chefe dos garçons. O chefe dos garçons não tinha ideia de onde o vinho veio, mas sabia que era ótimo. Normalmente, os convidados eram servidos primeiro com um bom vinho, seguido de um vinho de qualidade inferior. No entanto, o noivo foi saudado pelo garçom por subitamente presenteá-los com um vinho excelente naquele momento da celebração. Este foi um milagre transformacional que demonstrou a mudança na vida das pessoas que ocorre quando elas acreditam em Jesus e obedecem à sua palavra. Este foi o primeiro de seus milagres ou sinais, como João se refere a eles. Enquanto Jesus ainda não estava pronto para manifestar sua identidade para a multidão que não tinha ideia de onde o vinho veio dele, ele realizou este sinal para revelar sua glória aos seus discípulos para que sua fé fosse fortalecida. Fato número 4. O último livro e o último versículo da Bíblia se concentram na graça de Deus. Em Revelação, capítulo 22, versículo 21, na Bíblia Amplificada, diz: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o Messias, esteja com todos os santos." Esse versículo é uma bênção final para todos os crentes, aqueles que são separados para Deus. É um momento de paz e tranquilidade em um livro que,
De outra forma, está repleto de imagens de ira e julgamento. João expressa sua esperança de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre o povo de Deus. Aqui está uma versão mais concisa do texto. O último livro da Bíblia termina com uma mensagem de esperança: a graça de Deus está disponível para todos os crentes. Essa mensagem é um contraste com as imagens de ira e julgamento que dominam o livro de Apocalipse. É uma promessa de que, no final, Deus triunfará sobre o mal. Fato número 5: o número de magos que visitaram Jesus é desconhecido. Os presépios de Natal geralmente apresentam 3 reis magos. Isso provavelmente se deve ao fato de eles terem trazido 3 presentes: ouro, incenso e mirra. No entanto, as Escrituras Sagradas não fazem menção ao número de magos que viajaram do Oriente para prestar homenagem ao rei recém-nascido. As Escrituras Sagradas apenas mencionam que os magos eram magos do Oriente. Elas não fornecem detalhes sobre seu número, origem ou nomes. As Escrituras também podem estar se referindo a um grupo de magos, não a apenas 3 indivíduos. No entanto, não há evidências suficientes para apoiar essa interpretação. O número de magos que visitaram Jesus é um mistério. As Escrituras Sagradas não fornecem uma resposta definitiva. Fato número 6: Jesus tinha vários meio-irmãos. Os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos. Em Mateus capítulo 12, versículo 46 diz: enquanto ele ainda estava falando à multidão, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Em Mateus capítulo 13, versículos 55 a 56, nomeia seus irmãos e menciona suas irmãs: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama Maria sua mãe? E Tiago, José, Simão e Judas não são seus irmãos? E não estão todas as suas irmãs conosco? Então, de onde ele tem todas essas coisas? A interpretação tradicional é que esses irmãos eram filhos de José, o pai adotivo de Jesus, com outra mulher. Isso é apoiado pelo fato de que os irmãos de Jesus não acreditavam nele no início de seu ministério. Outras interpretações sugerem que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, sua mãe, com outro homem. O número e a identidade dos irmãos de Jesus são um mistério. A interpretação tradicional é que eles eram filhos de José, o pai adotivo de Jesus, com outra mulher. No entanto, outras interpretações também são possíveis. Fato número 7: Belém significa casa do pão. Belém é o nome da cidade mencionada na Bíblia como sendo o lugar onde Jesus nasceu. O nome é composto de 2 palavras em hebraico: Bet, que significa casa, e Leem, que significa pão. O nome Belém é significativo por 2 razões. Primeiro, o profeta Miqueias predisse que o Messias nasceria em Belém. Segundo, Jesus repetidamente se referiu a si mesmo como o pão da vida. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante em Israel. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João capítulo 6, versículo 35. Jesus estava dizendo que ele é a fonte de vida espiritual. Aqueles que o seguem nunca ficarão famintos ou sedentos, pois serão sustentados por ele. O nome Belém é uma profecia cumprida. Jesus, o Messias, nasceu na cidade que significa casa do pão. Ele é o pão da vida, o que significa que ele é a fonte de vida espiritual. Fato número 8: Jesus era um jovem inteligente e sábio. O Evangelho de Lucas nos dá nossa única visão de Jesus em sua adolescência. Em Lucas capítulo 2, versículos 46 a 49, conta a história de como Jesus se perdeu em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Seus pais, José e Maria, ficaram angustiados e o procuraram por 3 dias. Quando finalmente o encontraram, Jesus estava no templo, sentado entre os professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficaram impressionados com sua inteligência e compreensão. Maria ficou preocupada com a segurança de Jesus e perguntou-lhe por que ele os havia deixado preocupados. Jesus respondeu: Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai?
Esta história mostra que Jesus era um jovem inteligente e sábio, mesmo em sua adolescência. Ele estava profundamente interessado nas Escrituras e nas coisas de Deus. Esta história é um lembrete de que Jesus era divino desde o nascimento. Ele era um homem perfeito, com uma mente e um coração sábios. Fato número 9: Jesus cresceu como trabalhador. José era conhecido como o carpinteiro. Jesus deve ter aprendido o ofício com ele, pois também é identificado como carpinteiro pela multidão em sua cidade natal. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Chegando à sua própria cidade, começou a ensinar na sinagoga, e todos ficaram maravilhados com a sua sabedoria e com as suas palavras. A palavra traduzida como carpinteiro em ambos os casos também pode significar construtor ou trabalhador. Portanto, é lógico que os carpinteiros fossem as pessoas para quem você chamava quando precisava de algo consertado ou construído, semelhante a um faz-tudo moderno. Jesus provavelmente aprendeu a trabalhar com madeira, pedra e outros materiais de construção. Ele também pode ter aprendido a fazer ferramentas e outros itens essenciais para a vida cotidiana. Sua experiência como trabalhador lhe deu uma compreensão profunda do mundo físico e das necessidades das pessoas. Isso o ajudou em seu ministério, pois ele foi capaz de se comunicar com as pessoas em seu próprio nível e entender suas necessidades. A experiência de Jesus como trabalhador foi uma parte importante de sua formação. Ajudou a moldar seu caráter e suas habilidades, preparando-o para seu ministério. Fato número 10: Jesus provavelmente tinha uma aparência muito comum. Os evangelhos não fornecem muitas informações sobre a aparência física de Jesus. No entanto, algumas passagens podem sugerir que ele tinha uma aparência muito comum. Em Isaías capítulo 53, versículo 2, profetiza que Jesus não tinha forma nem formosura e que não havia beleza que devêssemos desejar. Em Mateus capítulo 26, versículo 48 relata que Judas traiu Jesus beijando-o. Isso sugere que Jesus não era alguém que as pessoas notassem imediatamente. Depois de sua ressurreição, Maria Madalena confundiu Jesus com um jardineiro e isso sugere que Jesus não tinha uma aparência que o tornasse imediatamente reconhecível. É possível que Jesus tenha escolhido ter uma aparência comum para que as pessoas o vissem como um de seus iguais. Ele não queria ser visto como um rei ou um líder. Ele queria ser visto como alguém que entendia as necessidades das pessoas comum. No entanto, a aparência física de Jesus é um mistério. Se gostou do vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Tenha um dia abençoado.